Science and Technology. Estamos on com mais um Ciência On e hoje vamos falar o que os micro-organismos de povos indígenas revelam sobre nossa saúde. Eu sou Pedro Altreto, professor aqui da UFABC, e hoje vou citar Hipócrates. Antes de curar alguém, pergunte-lhe se está disposto a desistir das coisas que o deixaram doente. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja o dia ou horário que esteja ouvindo esse áudio. Seja bem-vindo ao Ciência On, um projeto de extensão aqui da UFABC, que foca diretamente na partícula elementar da ciência, o cientista. Hoje recebemos a professora Luciana Paulino, aqui da UFABC. A professora Luciana possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Campinas, a minha bela e querida Unicamp, mestrado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Campinas, também Unicamp, e doutorado em Genética e Biologia Molecular, também pela Unicamp, com pós-doutorado na New York University. Imagino que seja nos Estados Unidos, em Nova York. Atualmente é professora associada aqui na UFABC, atuando nas áreas de ecologia microbiana, investigando comunidades microbianas, humanas e ambientais através de estratégias de biologia molecular, sequenciamento de DNA e bioinformática. Orientou estudantes de graduação, mestrado e doutorado, além de supervisionar pós-doutoramento. Mantém diversas colaborações científicas nacionais e internacionais. Bom dia, boa tarde, boa noite, Luciana. Olá, Pedro. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Muito contente em participar desse podcast tão bacana, né? Contribuir com a divulgação científica. Obrigada a todos que nos ouvem. Espero que a gente possa ajudar, né, a esclarecer as dúvidas, a entender esses processos que são importantes para a nossa saúde. Ô Luciana, faz tempo que eu não te vejo por aqui e a gente sempre começa o programa, né, perguntando sobre como que anda a vida, né? E me conta um pouquinho, como que anda a sua vida? Tá morando onde? Santo André? Mudou para São Paulo? Por onde anda? Tô morando ainda em Santo André. Eu gosto de morar perto da universidade, né? O nosso campus principal da UFABC, a Universidade Federal do ABC, né? A nossa universidade é em Santo André. Temos um campo também em São Bernardo, né? Mas o laboratório de pesquisa que eu coordeno fica em Santo André. Então eu gosto de morar próximo, né? Santo André me acolheu muito bem, né? Eu não sou daqui originalmente, eu sou do litoral, já morei em muitos lugares, né? Meu trabalho já me levou para muitos lugares. Mas eu tô já em Santo André há vários anos, né? A UFABC é minha casa, né? Agora, e Santo André é minha casa, então eu tô muito feliz aqui. Litoral onde? É de Santos, minha família é de Santos. Eu cresci lá, nasci e cresci lá. Caramba, eu vi hoje, eu tava dando uma olhadinha no jornal, que mais de 80% do petróleo brasileiro tá vindo da Bacia de Santos. Eu acho que não fica só em Santos, né, a Bacia de Santos, mas fica ali naquela região que deve estar recebendo bastante recurso. O que eles chamam de Bacia de Santos é uma área bem ampla, na verdade, né? Não é só na região ali da cidade de Santos mesmo. Mas eu acho que Santos tem uma influência importante ali do porto, né? É uma atividade econômica que movimenta bastante exportação e importação também através do Porto de Santos, né? Porto de Santos, não sei se você sabe, já foi o maior porto do mundo inteiro em extensão, mas atualmente não, né? Mas ainda é bastante representativo. E você ainda tem conexões com Santos? Tem familiares que moram em Santos ou não? Você desce ainda para Santos? Faz um tempo que eu não desço, agora os meus familiares não estão mais em Santos, né? Até pouco tempo minha mãe estava morando em Santos, mas atualmente está em São Paulo. Então faz um tempo que eu não desço para Santos, mas eu gosto muito de lá, é uma cidade para visitar, e para nós aqui em Santo André não é longe, né? É fácil descer para Santos. Então, se você tiver a chance de passear lá, eu recomendo, viu? É um passeio gostoso. Você pode ir num dia, voltar no outro, assim. Santos tem um centro histórico muito interessante, né? Uma igreja linda ali. Santos é uma cidade, não é só a praia, né? É uma cidade muito antiga, né? Tem muita história, muito da história do Brasil, né, tem a ver com a história de Santos, né? Então, se você tiver chance, eu recomendo o Museu do Café.
Todo mundo fala, eu não fui ainda. Você não foi? Não, Vale não. a pena, viu, Pedro? Vale a pena, porque é um museu que fala muito da história da cidade, mas também da história do Brasil como um todo, né? Mas Santos cresceu, né, se desenvolveu em torno do café, né, até o início do século XX, né, era a atividade econômica mais importante, né? E então esse prédio é um prédio, só o prédio eu acho que vale a visita, sabe? Eu acho que ele era como se fosse uma bolsa de valores, mas para negociar café, né? Uma bolsa de café que era até começo do século XX. E aí hoje em dia é um museu histórico e você pode tomar um bom café lá também. Isso eu gosto, adoro tomar café. Eu entrei naquela moda de moer meu próprio café. Ainda não tomo, mas mesmo? comecei a moer meu próprio café porque faz diferença, viu? Olha... Você sabe, Luciano, que tem um fenômeno que eu não sei se aconteceu com você, mas acontece com muita gente da Zona Norte, de onde eu sou. A minha família dizia assim, vamos descer para Santos, que o meu avô tinha uma casa em Santos, né? Mas vamos descer para Santos. E eu desci para Santos a vida toda e achava que eu estava indo para Santos, mas eu não estava indo para Santos. Estava indo para Praia Grande. A gente conheceu uma pessoa que falou assim, estou indo morar em Santos. Daí ela falou, o amigo falou que ia morar em Santos, não sei o quê. E na verdade era Praia Grande. Acontece isso também? Ou foi um fenômeno local da Zona Norte que o pessoal confunde Praia Grande com Santos? São duas cidades diferentes, né? São duas cidades diferentes. São duas cidades. Tem a Baixada Santista, né? Isso. Que inclui uma série de cidades. A maior cidade é Santos, né? Mas naquela região também tem, além da Praia Grande, né? Guarujá, Mongaguá, Peruíbe. Então, uma série de cidades que às vezes as pessoas fazem confusão. Não, eu já ouvi essa confusão antes. Eu já ouvi assim, uma coisa mais genérica. As pessoas falam, eu tô indo pra praia. Que praia? É a praia, é alguma praia. A pessoa não sabe direito que praia que ela tá indo, mas ela tá indo pra praia. Você sai e chega em algum lugar, né? Em alguma praia, você vai chegar em alguma praia. Então, mas a Praia Grande eu não sei como é que tá, faz muitos anos que eu vou pra lá, mas já ouvi, recentemente me disseram que tá bem, que tá bonita também, é uma cidade que tá legal, assim, pra visitar, mas eu não saberia dizer. Agora, Santos eu recomendo, assim, é uma cidade que, além da praia, né, para quem gosta, tem outras atividades também, tem bons restaurantes também, tem uma estrutura legal, então é uma visita bacana. Você sabe, Luciana, que a gente já recebeu muita gente aqui para falar sobre coisas relacionadas à biologia, a micro-organismos, essas coisas, e existe uma coincidência que eu ainda vou fazer uma análise de muita gente que vem da praia. Tem alguma relação entre você ter morado na praia e essa área que você estuda ou não tem nada a ver? Essa é uma pergunta interessante. Não tem a ver. No meu caso, eu fui me interessando pela biologia, eu acho que eu contei até essa história no outro podcast que eu participei, né? Teve muito da influência do meu pai, que não era cientista, né? Ele era engenheiro, mas ele estimulou muito a minha curiosidade desde criança. Ele comprava livros de várias áreas da ciência, então eu tive acesso a isso. Inclusive, eu gosto muito de falar sobre isso, né? Não só para honrar a memória do meu pai, que já é falecido, mas também para encorajar, né, as pessoas que têm filhos, né? Sobretudo aqueles que têm filhos ainda criança, que encorajem a curiosidade dos seus filhos, né? Que faz muita diferença na vida de uma pessoa, esse papel da família, né? Esse incentivo. Então, para o meu pai no meu caso foi o meu pai, mas a questão do litoral, talvez, né, é que eu não enveredei para essa área mais ambiental da biologia, né, as áreas de ecologia, botânica, zoologia, que é uma grande área de estudo aí das ciências biológicas, né, e nós temos na UFABC muitos colegas fazendo pesquisas super interessantes nessas áreas, né. Mas não foi o meu caso. Então, talvez para aqueles que estão nessas áreas da biologia, possa ser
uma influência positiva viver no litoral, porque geralmente são pessoas que têm mais contato com a natureza, né? Prezam esse estilo de vida, né? De ao ar livre, né? Mas no meu caso foi um outro caminho. Foi outro caminho. Qual que é o nome do seu pai? Era o nome do seu pai? Meu pai se chamava Gilberto Paulino. Gilberto Paulino, bacana, muito bom. Uhum. Então vamos falar sobre o tema da pesquisa logo depois da vinheta do editor. Hoje a gente recebe aqui a professora Luciana Campos Paulino, né, que é uma das autoras do artigo Desvendando a Microbiota Yanomami. Eu sabia que eu ia errar essa palavra. O que micro-organismos de povos indígenas revelam sobre a nossa saúde. E a gente vai conversar como fatores como a microbiota intestinal exercem funções essenciais para a saúde, influenciando desde a digestão e imunidade até a saúde mental, em colaboração com pesquisadores da Bélgica, em que eles analisaram a microbiota intestinal Yanomami, que é um povo que a professora Paulina vai falar um pouquinho pra gente, em comparação com a microbiota de um povo com um estilo de vida mais urbanizado, que são de pessoas belgas. Luciana, você podia só falar pra gente, porque a gente já falou algumas vezes aqui no Ciencion, mas é sempre bom recordar, tem muita gente que ouve programas de acordo com a temática, né? O que é a microbiota intestinal e para que ela serve? Essa é uma pergunta interessante, né? Mas é muito importante a gente falar sobre isso. Microbiota é o termo que a gente dá para o conjunto de micro-organismos que colonizam um determinado ambiente. Então, esses micro-organismos podem incluir várias espécies de bactérias, de fungos, de arqueias, até de vírus também. E eles vivem numa comunidade, eles interagem uns com os outros. Então, por exemplo, um deles pode produzir um composto que o outro utiliza para o seu metabolismo, um pode inibir um crescimento do outro, um pode facilitar o crescimento do outro. Então, tem toda uma interação, é como o processo de ecologia em uma floresta, por exemplo, que você vai ter lá as várias espécies de vegetais, de animais, que eles vão interagindo. Assim é na escala micro também, por isso que essa área de estudo se chama ecologia microbiana, né? A gente usa muito das estratégias metodológicas que os ecólogos que trabalham nessas escalas macro, né, inventaram. Então esse é o termo microbiota. Aí microbiota intestinal são os micro-organismos, né, a comunidade de micro-organismos que colonizam o nosso intestino e que tem um efeito para a nossa saúde, porque eles não interagem só entre eles interagem entre eles e conosco. E a gente com eles. Então, o nosso sistema imunológico tem um efeito sobre eles têm um efeito sobre o nosso sistema imunológico, eles produzem compostos que nós utilizamos, inclusive alguns compostos que são essenciais para a nossa vida, os micro-organismos produzem e nós tomamos deles, né? Eles ajudam a digerir alguns alimentos que a gente ingere, mas que o nosso corpo não tem as enzimas para digerir, eles quebram para nós essas moléculas e nós absorvemos o resultado dessa quebra desses produtos, né, metabólicos. Então tem uma série de efeitos benéficos para a nossa saúde. É interessante que quando a gente pensa em micro-organismos, geralmente associa com doença, né? Sim. E de fato, alguns podem sim participar do desenvolvimento de doenças, mas quando em equilíbrio, a comunidade microbiana, a microbiota, pode trazer benefícios para a saúde. Então é importante a gente falar dela e falar desse equilíbrio e do desequilíbrio que pode acontecer. É importante a gente cuidar bem dos nossos bichinhos, apesar que a gente nós temos bicho para todo lado aqui na gente, né? Tem na pele, tem vários lugares, sim, a gente tem que cuidar bem deles, né? No outro podcast que eu participei, a gente focamos na pele, né? Que é uma outra linha que a gente pesquisa. Então, eles estão na pele, eles estão no intestino, todos os órgãos do nosso corpo, na verdade. Mas no intestino está a maior diversidade.
Maravilha. E, assim, eu achei muito interessante a pesquisa e o artigo em si, porque você estuda um povo que chama, eu erro sempre o nome do Yanomami. Sempre erro, desculpem. Agora deu certo. Agora deu certo, né? É um trava-língua para mim. Quem que são os Yanomami? Como você teve acesso, conheceu o povo, ou teve essa ideia, e por que você decidiu estudar a microbiota desse povo? Os Yanomami compõem uma comunidade indígena. Eles vivem nos estados do Amazonas e de Roraima. É a maior comunidade indígena do Brasil, né? Eles estão também na Venezuela, né? Então o território deles abrange, em parte está no Brasil e em parte na Venezuela. Nós pensamos o seguinte, na verdade esse trabalho com os Yanomami começou a partir de uma experiência que eu tive num outro projeto onde eu atuei como colaboradora. Foi um projeto coordenado pela professora Maria Glória Domingues Belo, que na época era professora da New York University. Hoje em dia ela está em New Jersey. Mas nós nos conhecemos na época que eu fazia pós-doutoramento nos Estados Unidos, e desde então nós mantivemos colaboração, e a professora Maria Glória é venezuelana, e ela há muitos anos ela vem estudando populações Yanomami, tem bastante experiência com isso. Então eu colaborei num projeto onde ela coordenou com comunidades indígenas, mas neste caso nem foi uma comunidade Yanomami. Naquele projeto foi uma comunidade indígena do Equador. Naquele trabalho foi muito interessante, isso já tem uns anos. Eu participei das atividades de coleta na Amazônia, mas naquele projeto a gente estudou 4 comunidades, uma comunidade indígena e 2 cidades no Peru e a cidade de Manaus. Mas o foco principal naquele momento era estudar o que a gente chama de microbiota do ambiente construído. São os micro-organismos que colonizam as casas das pessoas. Também estudamos a microbiota do corpo das pessoas, mas teve um outro olhar, né? Então essa foi a primeira experiência que eu tive para tentar entender a microbiota relacionada a uma vida tradicional, né, que é a forma de vida das comunidades, essas comunidades indígenas, né, como a gente chama, melhor dizer, comunidades de vida tradicional, né? E em comparação com uma vida moderna, com uma vida urbanizada, né? O que tem a ver a vida, o estilo de vida com a microbiota, né? A microbiota, ela pode ser influenciada pela forma que as pessoas vivem, o que as pessoas comem, se as pessoas têm acesso a medicamentos ou não, como que é a casa das pessoas, tem contato com a natureza ou não tem. Então todos esses elementos que fazem parte do estilo de vida afetam a microbiota. Então naquele primeiro projeto nós começamos a pensar nesta hipótese, nesta pergunta a respeito da influência do estilo de vida sobre a microbiota. E aí nós publicamos, né, 2 artigos nessa temática, e tempos depois o professor Lars, que é da Bélgica, entrou em contato comigo falando que tinha visto esse trabalho, né, aqueles primeiros artigos, né, daquele projeto, e que ele tinha intenção de seguir estudando comunidades tradicionais para tentar responder outras perguntas, para tentar aprofundar esses conhecimentos sobre o efeito do estilo de vida moderno na microbiota e o efeito da saúde. O professor Lars é imunologista, ele não é microbiologista como eu. Então ele queria acessar a questão no viés da imunologia. Ele estava interessado no efeito da microbiota em doenças imunológicas.
entender como que doenças imunológicas poderiam ser afetada ou ser agravada ou causada pelas mudanças na microbiota. E ele falou que viu que eu tinha participado daquele outro estudo, que eu tinha experiência com comunidades tradicionais e queria propor uma colaboração. E foi assim que tudo começou. Isso foi em 2018, o primeiro contato dele. Então já tem bastante tempo que a gente está nesse processo. Aí nós começamos a elaborar juntos um projeto de pesquisa. Então foi um processo longo, está sendo ainda, né? Porque ainda está em andamento, né? O projeto não está finalizado, ainda está em andamento. Então nós começamos a pensar nas perguntas que seriam interessantes serem respondidas, né? E ele queria estudar especificamente os Yanomami, porque ele viu que era um povo numeroso, né, no Brasil e que tinha um estilo de vida, de fato mantinha, né, um estilo de vida tradicional. E ele tinha na época, né, um contato também com um ativista ambiental. Olha que legal. O Dirk, ele é um ator, ou foi um ator belga, e ele já morou, e ele morava no Brasil, morou na região lá perto dos Yanomami, na Amazônia, no Amazonas, no estado do Amazonas, por muitos anos, e ele tinha um papel de ativista ambiental naquela região. Como que é o nome dele? Dirk van Dyck. Se você pesquisar, eu acho que você acha. Depois eu posso escrever para você. Beleza. Dirk van Dyck. E ele nos ajudou muito nesse processo, né? Sem ser cientista, ele fez aí uma ponte, né? Um contato, porque aí o primeiro passo nosso foi contatar as lideranças Yanomami e pedir permissão deles, perguntar se eles tinham desejo de colaborar, né? Então, mas como é que você faz um contato, né, desses, né? É muito complexo, né? Então, o Dirk nos ajudou com esse primeiro contato com as lideranças. Eles são muito organizados, assim, eles têm associações, né? Eles têm reuniões entre as comunidades, fazem assembleia. Então, a gente foi acessando através dessas lideranças. E eles concordaram, acharam importante a nossa proposta, né? Então, nós, nesse projeto, nós pensamos numa questão. Nós queríamos comparar a microbiota das pessoas Yanomami com as pessoas com estilo de vida urbanizado, né? Que nós usamos aí pessoas da Bélgica para fazer essa comparação, mas nós queríamos ir além. Nós queríamos comparar diferentes comunidades Yanomami que tinham diferentes graus de influência da vida moderna, porque não é assim tradicional e urbanizado, como duas coisas apenas, né? Nós vemos assim um gradiente de urbanização, porque nós estudamos então 3 vilas Yanomami. Os Yanomami, eles constroem suas vilas, suas comunidades ao longo de rios, geralmente, isso é um hábito deles. E essas vilas que nós estudamos, eles ficam ao longo do rio Marauá. Rio Marauá é um dos afluentes do Rio Negro. E a cidade, né, é uma cidade muito pequenininha, né, mas a cidade mais próxima do território Yanomami chama Santa Isabel do Rio Negro. Então, as vilas, né, as 3 vilas, elas formam assim um gradiente de distância em relação a Santa Isabel, e nós pensamos que essas diferentes distâncias poderiam resultar em diferentes graus de influência nessas comunidades Yanomami em relação ao estilo de vida. Então, por exemplo, a comunidade mais perto de Santa Isabel, que chama Bixuaçu, essa comunidade eu percebi que as pessoas acessavam alguns alimentos, iam até a cidade, algumas pessoas da vila iam até a cidade e compravam alguns alimentos
e levavam para a comunidade. Então, lá eu via o uso de açúcar, por exemplo, café. As pessoas tomavam café com açúcar, o açúcar com café, né? O famoso Sim. açúcar com café. A minha avó. Então, Minha avó gosta era de açúcar com café. O meu gostava avô, o meu avô também, assim, eu lembro muito, assim, do meu avô falando, assim, que ele ia pôr bastante açúcar, porque a amarga já bastava a vida, e ele tacava açúcar no café. Só para entender, para o pessoal que é mais leigo como eu, a microbiota intestinal, a criança nasce praticamente, eu imagino que virgem mais ou menos de microbiota, depois coloniza rapidinho, mas a microbiota ela vai mudando conforme, por exemplo, eu nasci em São Paulo, fui criado em São Paulo, mas depois eu tive uma vida no interior. A minha microbiota pode ter mudado ou não? A microbiota mantém ou ela muda muito? Ou depende da fase da vida? Você foi para o interior? Onde você cresceu? Eu cresci em Ourinhos. A gente fala que é interior, mas não é interior não. É borda. A gente morava na borda do estado de São Paulo. Ourinhos, não conheço. É bem borda, do lado de Jacarezinho, terra da maravilhosa Grazi Massafera, que tá dando um show nessa novela Três Graças. Então, tomara que eu tenha a oportunidade de conhecer Ourinhos. Aí você pode me dar umas dicas do que é bom para visitar em Ourinhos. A microbiota, ela vai colonizando o corpo das pessoas, né, ao longo da vida. Então, conforme você vive a infância num lugar ou no outro, vai ter um impacto sim nos micro-organismos que colonizam. E tem um processo que a gente chama em ecologia de sucessão ecológica. Funciona assim: os primeiros organismos que chegam no local vão modificando esse local, produzindo compostos, alterando esse ambiente e vão abrindo caminho para outros que vão chegando depois. Então, quem chega primeiro determina quem vai chegar depois, porque os efeitos no ambiente são diferentes, né? Então, você vê, se você tem lá um terreno baldio, se ninguém mexe, ninguém faz nada, começa a aparecer umas plantinhas, uns matinhos. Se continuar assim, sem ninguém mexer, vão aparecer plantas maiores. Não é que vai aparecer, é que sementes, né, chegam pelo vento ou chegam trazidas por pássaros e caem naquele solo e vão germinando. Algumas plantas têm um ciclo mais rápido, que a gente chama de mato, né, que são aquelas que crescem rapidinho e morrem rápido também. Aí vão vindo plantas cada vez maiores. Daqui a pouco você vai ver, tem uma verdadeira floresta lá. Então, vai colonizando o espaço. É a mesma coisa com o nosso corpo. Nosso corpo vai sendo colonizado pelos micro-organismos que a gente vai entrando em contato através dos alimentos, da água, no caso, pensando aí desde o bebê, né, durante a amamentação, o contato com a mãe, com a pele da mãe ou outras pessoas que entram em contato com esse bebê. Então, a gente vai tendo o nosso corpo colonizado durante o próprio parto, né? Inclusive tem dados que mostram que há uma diferença na comunidade microbiana se o bebê nasce por parto vaginal, né, chamado parto natural, ou se nasce por cesariana. Se nasce por cesariana, vai nascer num ambiente esterilizado, né? E aí depois o corpo vai sendo colonizado por micro-organismos do restante do ambiente. Já no caso do parto vaginal, primeiro contato ele vai ter com os micro-organismos da vagina da mãe. E isso vai ter um efeito no quem vem depois, que micro-organismos vão conseguir chegar lá depois. Então o corpo vai sendo colonizado desde o bebezinho, né? Pelos micro-organismos que o corpo vai entrando em contato. E isso vai sendo também modulado, alterado pelo sistema imunológico. E os micro-organismos, por sua vez, afetam também o sistema imunológico. Então, é uma via de mão dupla que nós falamos.
E como que a gente estuda a microbiota intestinal? Quais são os métodos? Pelas fezes? Tem algum outro tipo de exame que faz? Sangue, alguma coisa? Como que se estuda a microbiota do ponto de vista do pesquisador? O mais comum é pelas fezes mesmo, né? Então, a gente coleta uma amostra de fezes. Nas nossas fezes tem todos os micro-organismos ou uma amostra, né, dos micro-organismos que estão ali no intestino. Nas fezes tem as nossas próprias células também, né? E então a gente tem que extrair o DNA, né? Então, dentro das células tem DNA, que é a molécula que traz a informação genética de todos os seres, né? Então, o DNA tem uma sequência, tem uma informação como se fosse um livro, né? Que está escrito uma instrução para alguma coisa, um livro de receitas, né? Então, o DNA é o livro de receitas da célula. Então, tá lá escrito do DNA, produzir uma proteína que é assim, 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 ela vai funcionar assim, assim, assim. Aí tá no DNA de todos nós e de todos os seres. Então, a informação que está no DNA nos permite saber que micro-organismo é aquele que está lá, porque a gente usa muita comparação com bancos de dados. Então, antes, né, quem já fez a determinação da sequência de nucleotídeos, ou seja, da informação genética do DNA de micro-organismos, colocou essa informação em um banco de dados. Esses bancos são públicos, e aí a gente determina a sequência de nucleotídeos, né, do DNA das nossas amostras e consegue comparar com esses bancos de dados e consegue ver, então, quem são os micro-organismos que estão na nossa amostra e em que proporção eles estão, quais são os mais raros, quais são os mais comuns. Entendi. E isso normalmente é coletado, é uma pergunta porque a gente já gravou com o pessoal da Amazônia. Vocês coletavam lá e analisavam aqui, ou lá tem estrutura que vocês já analisavam lá? Não, lá não tem estrutura não. Antes da gente fazer tudo isso, né, de fazer esse processo de coleta, uma coisa importante que a gente tem que dizer é que um projeto como esse envolve aspectos éticos, né, bastante importantes, né? Então a gente tem que submeter a proposta de projeto para o Comitê de Ética, né? Então chama CEP, né? Comitê de Ética em Pesquisa, que inclusive eu fui membro desse comitê aqui na UFABC por muitos anos. Até hoje em dia eu não sou mais membro. Espero voltar até a ser membro em algum momento, mas esse comitê é responsável por avaliar se o protocolo de pesquisa está de acordo com todos os preceitos éticos e com a legislação vigente no país, que tem a ver com informar o voluntário sobre a pesquisa, sigilo dos dados. A pessoa, então, ela tem que, o pesquisador tem que se certificar que o voluntário entendeu a pesquisa, entendeu o que vai acontecer, como que vai ser a participação desse voluntário, que riscos ele pode correr nessa pesquisa, que vantagens vai ter essa pesquisa. Então, precisa informar tudo isso, precisa ter um consentimento formalmente, né? Então, e o comitê, ele vai reger tudo isso, e tem então esse comitê local, que é o CEP, e no caso de comunidades como os Yanomami, que a gente considera, como a lei, né, considera uma comunidade vulnerável, a gente também tem que submeter a análise de um órgão que chama CONEP, que é ligado ao Ministério da Saúde, e então é um comitê nacional que depois da aprovação do CEP, o projeto ele é submetido para o CONEP. E aí esses dois órgãos aprovaram o nosso projeto e o nosso procedimento, né, de trabalho.
E aí, depois disso, também tivemos outras etapas, né? Nós precisamos pedir autorização à FUNAI, autorização, porque você vai adentrar um território indígena, né? Então, você tem que ter uma explicação do que você vai fazer lá. Então, tem o CNPq também, que regulamento que eles chamam de expedição com estrangeiros, né? Porque nós tínhamos estrangeiros na equipe. Então, você tem que mostrar também que você está com boa saúde, né? Então, eu fui num clínico e aí ele tinha uma série de exames e aí ele perguntou, por que você quer fazer um teste para essa doença? Por que você teria essa doença? Aí eu expliquei, né? Então, uma série de doenças infecciosas que tem que testar, né? Que tem que mostrar que é negativo, né? Que não tem a doença. Vacinas e tudo mais, né? Não só para nossa proteção, mas para a proteção dos Yanomami, que a gente entrar em contato com eles, né? Então, uma série de passos, assim, legais, éticos, né? E que demoraram aí bastante tempo para a gente conseguir vencer essas etapas, né? Mas aí fizemos tudo isso e aí fomos para o Amazonas para fazer esse trabalho, né? E aí lá a gente precisou pensar em estratégias para manter as amostras, porque como é que você faz para manter uma amostra refrigerada no 40 graus de temperatura sem eletricidade? É verdade, com muita umidade, né? Imagino também. Com muita umidade também, e por vários dias, né? Porque não foi rápido, esse processo não foi rápido. Essa coleta a gente fez em 2023, né? No segundo semestre de 2023, e eu fui pessoalmente, né, para o Amazonas. Então foi uma complexidade incrível, assim. Então a questão da geração da eletricidade, nós utilizamos baterias a diesel, geradores, quer dizer, nós utilizamos como chama, painéis solares também para gerar eletricidade. E vocês mantiveram então as amostras de fezes refrigeradas. Aí a gente trouxe para o laboratório para fazer as análises nos nossos laboratórios. Na né? UFABC. Nós fizemos parte as análises foram feitas em vários lugares, né? Esse projeto, além de mim aqui na UFABC e do pessoal da Bélgica, esse projeto conta também com a colaboração de uma equipe do Canadá. Daí o pesquisador de lá, né, que é o David Good, que na verdade ele é americano, né, norte-americano, mas ele faz o doutorado dele no Canadá. Então, aliás, o David é uma história interessante. O David tem um envolvimento pessoal nessa questão com os Yanomami, porque ele próprio é parte Yanomami. A mãe dele é uma mulher Yanomami, da Venezuela, não do Brasil. E o pai dele é um antropólogo que estadunidense, Keith Good, é o nome dele, ele é aposentado hoje em dia, o pai dele, mas ele foi um antropólogo nos anos 70, ele trabalhou na Venezuela, viveu, se não me engano, por 12 anos, junto com os Yanomami. E ele nasceu na Venezuela ou ele nasceu nos Estados Unidos? O David nasceu nos Estados Unidos, mas eu acho que a mãe dele estava grávida já, então ele foi... Então, o pai dele viveu com os Yanomami, se casou com uma mulher Yanomami lá, né? E aí, só que num dado momento ele teve que voltar. Eu acho que foi algum motivo legal que o obrigou a sair da Venezuela e voltar para os Estados Unidos. Então, ele levou a mãe do David, que viveu nos Estados Unidos por alguns anos. E aí, ele e os irmãos nasceram nos Estados Unidos e foram criados lá, porque ela voltou depois para a Venezuela, para a comunidade. E que você falou sobre o parto normal, tudo, né? Como é chamado, natural, normal. Se fizessem uma análise da microbiota dele, a gente consegue entender de que lugar vem uma pessoa pela microbiota ou não?
Eu não sei se a gente consegue fazer uma ligação tão direta pela microbiota, mas nós fizemos a microbiota dele também, nós analisamos. Mas ele como ele viveu, né, ele tem a genética, parte, né, da genética, da herança genética Yanomami, mas ele tem um estilo de vida urbanizado. Né, ele foi criado na Filadélfia e comendo, né, as comidas. Você sabe que a alimentação americana não tem a reputação de ser a melhor, né? Nem um pouco, né? E aí ele, então, eu acho que a microbiota dele sofreu essa influência. Mas eu também, assim, eu não acho que a gente deve falar, assim, qual que é a microbiota melhor e a pior, sabe? Qual que é o mais saudável, menos saudável. A questão não é exatamente essa, né? Isso. Mas o David, ele, sim, a gente testou a microbiota dele. Mas esses estudos também, a gente consegue entender o fenômeno ao estudar muitas pessoas, sabe? Estudar um grupo de pessoas que tem uma determinada característica ou vive de um certo lugar, de uma certa forma. Não adianta pegar uma pessoa isoladamente e tentar tirar alguma conclusão sobre alguma coisa, né? Porque tem muita variação individual também. Sim, sim. Então, a microbiota a minha microbiota e a sua podem ter diferenças, mesmo que a gente viva na mesma cidade, né? Na mesma casa, às vezes. Eu fiz um projeto há um tempo atrás, depois a gente pode até falar sobre ele em alguma outra oportunidade, onde a gente estudou as pessoas na mesma casa. Foi um estudo de microbiota, foi um estudo voltado para doença de pele, naquele caso, né? Então a gente estudou microbiota de pele e microbiota das próprias casas. E a gente viu que as pessoas que vivem, né, juntas, né, têm microbiota parecida, né? E tem uma troca de micro-organismos, né? Que estão naquele ambiente, né? Mas, ao mesmo tempo, tem diferenças também, né? Então... O piriri, Luciana, tem a ver com a microbiota? Porque, por exemplo, assim, numa mesma casa, tem gente que come a mesma comida e um tem piriri e o outro não tem piriri. Eu fui pra Índia e o pessoal... Exatamente o que você falou, não existe microbiota melhor ou pior. Eu fui pra Índia, por exemplo, o pessoal fala, todo mundo que vai lá tem piriri. Eu, felizmente... me comportei bem, comi mais ou menos o que eu estou acostumado e não tive nenhum problema de piriri, né? Mas o piriri um sintoma, assim, de que você tem microbiota diferente da outra ou não? Não tem nada a ver? É uma das coisas, tem a ver sim. Inclusive eu tenho uma história de piriri aí nessa viagem, não eu, mas mas a gente estava assim super cauteloso, né, com a água que a gente bebia. A gente levou, né, os nossos alimentos, foi assim tipo uma situação de acampamento, né, a gente levou assim uns alimentos típicos de camping, né, e levamos cloro para tratar a água, porque íamos ficar bastante tempo, não tínhamos como, né, então fizemos dessa forma. E aí estávamos, né, nessa atividade, estávamos eu, o David, a Marie, que é da Bélgica, e o Chris, que é belga também. E num dado momento, o Chris, não sei o que deu nele, ele bebeu uma água que ele pensou assim, todo mundo tá bebendo... Exato. Eu vou beber também. Mas, assim, o ponto, toda a questão da gente estar lá era justamente porque a nossa microbiota é diferente da deles. Então, não fazia... Eu acho que foi, assim, a empolgação do momento, assim, sabe? Que ele bebeu a água, ele ficou muito doente, coitado. Aí ficou assim, 2 dias sem poder trabalhar. Aí, nesse momento, o David estava em outra vila e a gente foi fazendo em paralelo, né, o trabalho, e estava eu com os dois numa vila, e aí ficamos eu e a Marie trabalhando sozinhas, porque o Chris estava assim muito, muito doente, e eu fiquei muito preocupada porque ele não fala, né, só eu falava português, né, nesse grupo,
E aí eu pensei, o que eu vou fazer com esse cara aqui no meio da floresta se ele piorar, né? Como que vai ser? Né? Afastada de tudo. E aí, bom, felizmente ele melhorou sozinho, não precisou de nenhum cuidado médico adicional. A gente tinha, claro, levamos uma série de medicamentos, né? Então conseguíamos tratar coisas assim mais leves nesse ambiente, mas se agravasse, ele ia precisar de ajuda hospitalar Remoção, e ia, né, remoção. Então, por que ele passou mal e os Yanomami não passam mal, né, bebendo essa água? Então tem a ver com como o corpo reage. Então a microbiota Yanomami ficou provado bem ali que era diferente mesmo, né? Então, sim, tem a ver com como que a nossa microbiota responde, né, àqueles micro-organismos que estavam naquela água, né? Sim, sim. E quais foram, então, as descobertas nessa comparação? Já que você começou a falar das descobertas, como que foram as descobertas? O que vocês viram de mais interessante? A gente está comprovando a hipótese de que realmente a microbiota dos Yanomami e de uma população urbanizada é diferente em termos da composição, né? Então, que micro-organismos estão lá? Por exemplo, a gente viu nas comunidades Yanomami uma grande quantidade de uma bactéria que chama Prevotella, e outros artigos também de outros grupos de pesquisa já tinham associado essa bactéria, a presença dessa bactéria a comunidades tradicionais, a outras comunidades tradicionais em outras regiões do mundo, inclusive, né? Então a gente realmente verificou isso e a gente viu, comparando as 3 comunidades Yanomami, né, então as mais próximas da cidade, né, e a mais distante, tem diferenças entre elas também. Então, essa questão da alimentação que eles conseguem acessar quando eles estão mais próximos, né, o açúcar com café que eles tomam, né, e também acesso a alguns recursos médicos, né, a comunidade mais próxima tem algum acesso, né, algum grau de acesso a recursos médicos, a antibióticos. Então, o uso de antibiótico, eu não estou dizendo que antibiótico é algo ruim, né? Antibiótico salva muitas vidas, já salvou muitas vidas, vai salvar muitas vidas ainda, né? Então, claro que é algo positivo, porém, tem um efeito, altera a microbiota. Então, vai matar aquilo que você quer que mate, vai matar o que você não quer que mate, vai matar tudo. Isso, geralmente são antibióticos de largo espectro que a gente fala, né? Então, as comunidades Yanomami são mais ricas e diversas que a gente fala. Então, isso quer dizer que tem mais micro-organismos diferentes. Olha. Então, nas pessoas de vida urbanizada tem menos variedade de micro-organismos, né? E isso outros trabalhos já tinham apontado, já tinham sugerido que acontecia dessa forma. E a gente fez uma análise também que eu acho muito interessante, chama redes de concorrência. É uma análise onde você estuda como os micro-organismos estariam interagindo. Então, você avalia a presença, em alguns casos, você pode ter assim, sempre que tem essa bactéria, tem essa outra. Sim, sim. Quando essa está mais quantidade, essa outra também está em maior quantidade. Ou ao contrário, sempre que essa está alta, essa aqui está muito baixa. Então a gente analisa isso e isso sugere que elas estejam interagindo de alguma forma. Então a gente estudou essas interações. Essas interações estão muito diferentes nas comunidades urbanizadas e nas várias Yanomami. E forma assim um gradiente, né? Na comunidade mais longe da cidade, que chama Chamacorona, essa tá quase lá na Venezuela, ela fica localizada. E é bem longe mesmo, 3 dias de barco, de viagem, é bem longa. Assim, as distâncias, né, no Amazonas são distâncias muito, muito grandes, né? A gente foi de Manaus, né? Eu voei daqui de São Paulo até Manaus
E em Manaus a gente pegou um barco e aí já tinha, né, os equipamentos, a gente levou tudo, a gente estava com muito equipamento, então a gente tinha foi um tipo de barco específico que é um barco mais lento, né? E a navegação também estava muito difícil naquela época, o rio estava baixo, falaram para nós que não é típico daquela época do ano, então tudo ficou atrasado, então a logística foi muito complexa. Então a gente navegou quase 3 dias, de Manaus até Santa Isabel. Você dorme em rede nesses barcos, né? Foi uma experiência muito interessante, assim, muito bonita. E você cria uma conexão também com seus companheiros, né, de viagem, porque a gente, no nosso dia a dia, a gente se distrai muito, né, assim, com outros estímulos, né, com o celular e tudo, né, lá no meio da floresta, no escuro. O celular não pega, ou pega? O celular não pega. Na comunidade Yanomami não tinha internet, claro, né, não tinha mas nessa viagem tinha algum grau de internet em alguns momentos da viagem, aí até você conseguia mandar notícias para a família, assim. Mas no geral você não conseguia acessar a internet igual a gente acessa aqui, né? E tinha alguma eletricidade, tinha gerador, a gente tinha alguma luz e tal, mas assim, enfim, é uma vida muito diferente. Então aí você vai se conectando, né, com as pessoas de uma forma muito interessante. Aproveitamos muito para trabalhar, né, para organizar também o que a gente ia fazer em campo, mas navegamos quase 3 dias. Aí lá junto aos Yanomami, aí a gente ficou também um tempo vivendo como eles vivem quase. A gente dorme em rede, a gente toma banho de rio, né? Sem privacidade, com uma sensação de insegurança, dava medo, né? A gente tinha medo. A gente montou as redes e aberto, assim, né? As casas deles tem uma parte aberta, né? Não tem uma porta que você entra, fecha a porta, igual a gente fica aqui, né? A gente vive de uma forma, obviamente, muito diferente. Então, dormimos em rede, então nós 4, a gente armou as redes. E aí o líder da comunidade que nos recebeu me orientou, né? Porque eu falava com ele, fala português. Nem todos os Yanomami falam português, a minoria fala português. E aí a gente usava tradutores, alguns que falam português, e Yanomami, as pessoas lá... É como você tá em um país estrangeiro, estando dentro do Brasil. As crianças aprendem Yanomami, né, e depois vão para a escola, aprendem português, mas nem todos têm esse acesso, né? Então eu falava com alguns que estavam nos ajudando, falando português comigo. Então estava uma Torre de Babel nessa expedição. Num dado momento eu olhei em volta, tinha 5 línguas acontecendo. Caramba! Porque aí tinha os Yanomami falando entre eles, em Yanomami, eles falando comigo em português, eu falando com os belgas em inglês e eles 2 entre si falando em holandês. Eles falam em holandês, né, na região de Flandres. Então tava uma Torre de Babel. E aí perdi a linha do meu raciocínio. Não, você tava falando sobre as diferenças de microbiotas ao longo do rio. Você estava falando a mais longe. A mais longe. Sim, tudo isso para falar que era longe. Aí você já pegou a ideia, né? É longe. É longe pra mesmo, caramba. Então, esse que era mais perto da cidade, a cidade mais perto já é longe, né? Porque é uma cidade muito pequena, não é uma cidade que tenha recursos, mas tem açúcar, tinha, para dar em veneno. Todo lugar tem açúcar, né? Então, eles iam lá, pegavam açúcar, pegavam café, né? E aí, mas na vila mais distante mesmo, que chama Corona, o David, que era o que tinha mais experiência com o campo, ele foi sozinho para lá, sozinho com 2 guias, né, Yanomami, que ajudaram ele. Então você viaja em barquinhos, né? Não era esse barco grande que a gente foi de Manaus até Santa Isabel. São barquinhos que eles chamam de voadeira, né? Não é um barco tradicional também, é um barco a motor.
né? Ele funciona com motor a diesel. Eles usam esses barquinhos, né? Alguns deles usam esses barquinhos para se locomover ao longo do rio. E aí o David foi nesses barquinhos e 3 dias de viagem nesses barquinhos. Eu E adoro eles isso. foi super, super puxado, assim. Se fosse eu, ainda bem que eles me deixaram na vila mais fácil. Se fosse eu, tava até agora tentando chegar lá. Tentando voltar. Não, aqui é muito legal, né? Porque em São Paulo, a gente não fala distância, né? O pessoal do interior de São Paulo acha estranho. A gente fala assim, quanto tempo é longe? Não, 30 minutos. 30 minutos de metrô, né? 30 minutos a gente chega. E ela, pelo jeito, lá no Amazonas é tempo de rio. 3 dias. É tempo 3 de dias rio, 3 dias de rio. E esses 3 dias variam muito. Bom, em São Paulo também varia muito, né? Varia. É meia hora num horário, mas no outro horário pode ser 3 horas, né? E não pergunta a distância. Porque chegar no Butantã é mais fácil do que chegar em outros lugares. Depende de onde você vai. Depende da situação climática também, né? Se choveu, se não choveu. Então, lá também depende da situação climática, né? Se os rios estão cheios, mas é uma navegação muito difícil e eles são muito experientes, né? Mas a gente realmente contou com a experiência deles para nos ajudar, porque os rios baixos, né? Você via uma série de pedras, assim, no rio, que eles chamam de cachoeiras, e aí quando chegava nessas cachoeiras o barco não passava, então eles tiravam todas as pessoas e os equipamentos do barco, que era um peso, a gente estava com muito peso, e aí eles tiravam tudo do barco, colocavam na margem e puxavam o barco no braço, rio acima. Caramba. Por cima das pedras. Aí colocava tudo de novo em cima do barco e daqui a pouco chegava em outras pedras e começava tudo de novo. Então é uma navegação muito complexa. E eles têm uma divisão sexual de trabalho assim muito clara e eu entendi por que eles fazem dessa forma. Então eles acham assim o que é um trabalho de um homem e o que é um trabalho de uma mulher, assim, muito bem definido, sabe? Então, as mulheres fazem atividades, assim, de cuidar dos alimentos e de cuidar das crianças, né? Porque são muitas crianças. E os homens fazem atividades que precisam de bastante força, como caçar, né? E essas coisas de construção e de carregar. Então, essa atividade do barco, né? De puxar e de carregar coisas pesadas, eles entendem que é uma atividade para os homens e que as mulheres não vão atrapalhar, não vão conseguir. Então eu tinha a minha mochila, né? A minha mochila pelo menos eu queria carregar, né? E aí eles tomaram a mochila de mim e falaram, deixa os homens trabalharem. E aí eu falei, bom, não vou discutir com isso. Não. Eu também não discutiria. Vou observar como eles estão fazendo, né? Porque eu não sou ninguém para dizer para eles como eles devem fazer. E eles são os donos dessa casa, os donos desse ambiente, então eu vou aprender com eles, né? E aí eu tentei não atrapalhar o trabalho deles. Então mas em compensação, quando a gente estava na vila, eu tinha criança, aí eles me davam uma criança assim para cuidar, assim. Porque eles é uma mulher, então cuida de criança. Interessante, assim, e eu nem filhos tenho, né? Mas eles não sabiam disso. Então eu fiquei muito assim, muito curiosa, né? Muito impressionada de tentar ver como eles viviam, né? Porque não é chegar lá e coletar uma amostra de fezes e ir embora. Não, a gente se demorou lá e para entender aquele estilo de vida, né? Eu conversava com as pessoas, perguntava como que elas se alimentavam, como que elas viviam, e perguntava como elas faziam as coisas e observava, mais que tudo observava como eles viviam, né? Então eu aprendi muito e voltei muito reflexiva de lá, pensando muito sobre a vida, pensando sobre o que é importante, se a gente dá importância para as coisas que merecem importância. Ô Luciana,
esse estudo é muito interessante de verificação da diferença das microbiotas, mas o que você acha que ainda falta, se você pensa em fazer outra expedição ou não, e quais você imagina que sejam os frutos dessa pesquisa? Esse trabalho está em processo, né? Porque a gente, diante desse resultado, a gente viu essas diferenças, né, nos micro-organismos que estão nas comunidades, nas 4 localidades, né, que nós estudamos, 3 Yanomami e o grupo belga, né? A gente viu essas diferenças na composição da comunidade microbiana, a gente viu os micro-organismos diferentes, em diversidade diferente, mas a gente viu também uma coisa que é muito importante, que são diferenças funcionais. O que isso quer dizer? Os micro-organismos não é só que eles são outros micro-organismos, eles fazem coisas diferentes. Eles têm funções metabólicas diferentes, os Yanomami comparado com os da região urbanizada. Então, eles têm genes e potencial para produzir compostos diferentes. Então, um possível desdobramento é utilizar esses genes diferentes a nosso favor. Tentar usar essas funções, algumas funções metabólicas que podem ter efeitos benéficos para a saúde, de alguma maneira como um produto biotecnológico, né? De alguma maneira revertendo para a nossa saúde. Lá na Bélgica, eles têm, como eles são imunologistas, né? Eles trabalham com modelos animais, modelos que desenvolvem doenças, né, animais que têm uma propensão a algumas doenças. Então, doenças imunológicas, né, o foco principal, e câncer também. Câncer, você sabe que tem um processo imunológico importante no câncer. Né? Sim, né? E aí a gente está focado no câncer coloretal. Esse projeto, tem crescido, né, a gente muito, né? Eu vi várias reportagens que tem crescido muito. Pois tem crescido, e aí esse é um dos objetivos desse projeto. A gente obteve, né, um financiamento da FAPESP para fazer esse estudo, né, esse olhar específico sobre o câncer coloretal, né? Então, nesses modelos de camundongo que desenvolvem câncer coloretal, a gente está tentando estudar de que maneira o corpo do animal responde aos micro-organismos Yanomami. E realmente os primeiros resultados mostram que os micro-organismos Yanomami parecem melhorar os marcadores imunológicos. Olha só! Então, a gente está muito animado com os possíveis benefícios para a saúde que a gente possa gerar a partir de resultados desse projeto. Nossa, não deixa o pessoal do leite fermentado descobrir isso não, hein? O pessoal adora falar, né, de alimentos que inflamam e que não é assim, né? Não funciona dessa forma. Não. Se você não cuidar bem dos bichinhos também, eles morrem, né? Se a gente não comer melhor, né? Eu imagino que a alimentação dessas comunidades, imagino que as mais longes deve ser uma alimentação bastante saudável, né? Com bastante alimentos feitos cultivados por eles mesmos, né? Eu nem arriscaria, né, colocar esse julgamento, né, de falar assim, o que é mais saudável, mas uma coisa é clara, é uma alimentação bastante rica em fibras, né, que eles têm, mesmo a comunidade mais perto da cidade, embora tenha alguns elementos, né, de alimentação urbanizada, né, que é sal eu não vi eles usando sal não, mas açúcar sim, que é açúcar refinado, né, e tal, com café, o famoso açúcar com café, mas mesmo nessa comunidade mais perto, eles se alimentam muito de mandioca, né, eles fazem plantação de mandioca, eles fazem plantação de banana também, que pareceu ser banana da terra, né, aquela banana maior, eles comem muito isso, e peixe, né, muito peixe que eles pescam,
E carne vermelha eles comem caça, carne de caça, que eles conseguem às vezes, né? Não é constante, não. O que eu vi, assim, a comida de todo dia é peixe e farinha de mandioca. Eles fazem uma farinha, né, a partir da mandioca. E a alimentação é muito, assim, é muito menos diversificada do que a nossa, né? Sim, sim. Em termos de tipos de alimentos, né? Então, eles comem muita fibra e que os micro-organismos, interessante que os micro-organismos do intestino deles refletem isso, porque a gente encontrou micro-organismos que têm enzimas que são especializadas em quebrar um determinado tipo de composto que faz parte desses alimentos. Então, você vai se alimentando de uma certa forma, esse alimento vai guiando a microbiota, vai facilitando que alguns grupos de micro-organismos proliferem no intestino e outros morram, né? Então, conforme o que você come, as bactérias que estão aí no seu intestino são aquelas que usam os compostos que você come, né? Não vai sobreviver nenhuma que precise de alguma coisa que você não come, né? Entendi. Então, a microbiota deles responde, né? E a nossa também responde à alimentação. E fez todo sentido, né? O Lucas de Carvalho, que está trabalhando na nossa equipe, né? Ele está fazendo pós-doutoramento e ele está fazendo análise de bioinformática, né? Bioinformática é uma parte muito importante desse trabalho, né? Porque a gente teve essa parte de campo, né? De coletar as amostras, aí você traz as amostras para o laboratório, você extrai o DNA e você faz o sequenciamento, né? Que a gente chama, que é determinar a sequência da informação genética no DNA, e depois disso começa toda uma etapa computacional, né, de bioinformática. Então a gente gera grandes volumes de dados, então a gente tem que ter estratégias computacionais adequadas e locais, computadores adequados também. A gente está usando até a central multiusuário, né, da UFABC, legal, que é incrível, ótimo. né, que vocês estão coordenando um trabalho incrível aí de coordenação sua, né? Aliás, Eu tô parabéns na pelo computacional. trabalho. É computacional Isso, que eu tô falando. isso. Ah, beleza. Na central computacional multiusuário. E aí vocês estão de parabéns pelo trabalho, né? Estamos tentando melhorar. Inclusive. Novidades vêm aí. Vem aí novidades? Sempre vem novidades aí. Opa! Muito em breve. Eu quero ter informação privilegiada sobre isso. Então, sim, o Lucas está à frente desse trabalho de bioinfo, né? De bioinformática, e fazendo essas análises computacionais com esses dados. Legal. E aí eu ia falar o seguinte, ele estava fazendo as análises das vias metabólicas, né? E aí ele estava olhando os dados e virou para mim e perguntou assim: você viu muitos cereais lá? Quantos cereais eles comem? Você viu algum? Eu falei, não vi nenhum vestígio de nenhum tipo de cereal. Ele falou, então faz sentido, olha isso aqui. Aí ele me mostrou o resultado no grupo das bactérias da comunidade belga, né, da população belga. Tinha muitos genes relacionados com degradação de carboidratos que são típicos de cereais. E nos dos Yanomami, a mesma coisa, só que para fibras do tipo que tem na mandioca. Então, as pessoas comem determinados alimentos e isso vai modificando quais bactérias estão na comunidade do intestino. Luciana, só para a gente finalizar, né, por causa do título, né, o que os micro-organismos de povos indígenas revelam sobre a nossa saúde, a gente consegue saber alguma coisa da nossa saúde pelos micro-organismos da nossa biota? Consegue, sim. Eu diria que esse efeito no sistema imunológico que os micro-organismos fazem tem
tem uma influência tremenda na nossa saúde. Para você ter uma ideia, uma história que eu gosto de contar, assim, quando eu estava, depois de uns dias, né, lá na Amazônia, eu estava toda picada de inseto, né, lógico, você passa repelente, os mosquitos davam risada, né, do meu repelente, né? Aí, Funciona só nos mosquitos de São Paulo, daqui não. aí eu reparei que os Yanomami não estavam assim, e aí eu pensei que eles passavam alguma coisa na pele. Aí eu pensei, eu preciso descobrir o que é isso, né? Porque eu quero passar também, senão eu vou morrer aqui. Mas aí eu vi que eles não passavam nada. E eles eram picados também pelos mosquitos, tanto que eles pegam malária. Lá é uma área endêmica de malária. Malária é uma doença transmitida por picada de mosquito, né? E então eles são picados pelos mosquitos. Só que o corpo deles não reage do jeito que o nosso reage. Não fica coçando, não fica vermelho, empipocado, como nós ficamos, né? Não tem essa, porque essa coceira, essa vermelhidão, esse inchaço, isso aí é a resposta do nosso corpo ao mosquito. Eu tava no Uber, uma formiguinha me picou, uma formiguinha. Isso aqui começou a pipocar inteirinho. Daí eu comecei a atacar álcool. Aqui os alunos do Jedi falam: não fica atacando álcool não, porque isso aí não é dermatológico. Gente, vocês não estão percebendo. Começou a pipocar tudinho. Isso daí é a sua microbiota aqui, não tá funcionando direitinho, né? Mas continua, né? Eu tava falando algumas pessoas reagem, o corpo reage de uma forma mais intensa, né? Alergias de vários tipos, né? Alergias alimentares, doenças de caráter imunológico, né? Autoimune, né? Isso tudo a gente fala que é um aumento, assim, é um mal do século, né? Da vida moderna, doença associada à vida moderna, alergias, do tipo bronquites também, asma, lúpus, artrite reumatoide, e eu poderia citar uma infinidade de doenças com esse caráter, né? Isso tem uma associação, a gente acredita, com os micro-organismos. Então, essa composição, né, da comunidade microbiana e essas funções metabólicas que esses micro-organismos têm, né, nos seus genomas, fazem um efeito sobre a nossa saúde, né? Então, a gente está agora... Então, que momento que a gente está nesses estudos, né? A gente está tentando entender melhor essa correlação, porque não é simples do tipo, tem a presença dessa bactéria, então vai ficar doente. Não, falta essa bactéria, vai ficar doente. Não, é muito mais complicado que isso. Tem a ver com o conjunto, né, dos micro-organismos e a interação. Então, a gente está tentando decifrar melhor essas interações e esse efeito na saúde. E, mais importante, a gente está tentando, de posse desse conhecimento, entender como que a gente pode reverter isso ao nosso benefício, naquilo que é possível para nós, dentro da nossa vida. Porque não adianta você falar, então, para você ser saudável, você vai morar na floresta. Não vai acontecer, né? Então, a gente tem que adequar para a nossa realidade, naquilo que é possível para nós, né? Mas eu acho que a gente pode aprender com os Yanomami, né? Não no sentido de falar que o que eles fazem é melhor, é mais certo, não é isso, mas tem alguns elementos assim que eles estão nos ensinando assim com muita clareza, que é o efeito da alimentação na microbiota e o efeito da microbiota na saúde. Isso ficou muito claro. Tá ficando cada vez mais fácil perceber isso. E aí agora precisa ver como que a gente adequa, né, o nosso estilo de vida para favorecer a nossa saúde. Entendi. Luciana, é fascinante conversar contigo. Eu acho que você conseguiu, como poucas vezes que eu conversei aqui no Ciencion, demonstrar como um pesquisador não é só a ciência, né? É a relação humana, você tem que ter um desenvolvimento
conseguir relacionar com diversas culturas. O Brasil é riquíssimo, isso é maravilhoso. São diversas culturas dentro de uma própria cultura. A legislação, você fala, na hora que você começou a falar de todas essas documentações, eu já cansei, já ia chamar um advogado, que é incrível. Logística, tem que entender de logística, porque a gente vai viajar daqui pra praia, a gente já sofre muito, não sofre? Vai pra Santos, que coloca, que roupa que não vai. E a parte científica, né? Que é tanto a experimental que você tem feito, quanto a de computacional, né? É incrível, né? Eu acho que demonstra claramente como um cientista realmente merece essa palavra, né? Porque não tem como uma pesquisa avançar se você não tiver múltiplas habilidades além da habilidade fim, né? Que você está trabalhando, né? Eu acho que é muito importante observar isso, sim, e eu acho que essa questão ética, para mim, é central, né, nessa é uma mensagem importante, né, para a gente trabalhar com ética. O que é ética nesse caso? É respeitar aquela comunidade onde a gente está lá, tentar entender, não é você chegar e eu vim aqui para obter uma amostra para o meu estudo. Não, é se inserir naquele contexto, né, entender como que aquelas pessoas vivem, respeitar o tempo delas, se certificar que elas estão entendendo o que está acontecendo e fazer o possível para que esses conhecimentos revertam em favor delas, né? E eu também me interessei muito por esse estudo para dar visibilidade também para essa comunidade Yanomami, que nós até, né, recentemente aí soubemos, né, veio à tona, né, veio para a imprensa uma situação muito alarmante, né, uma crise humanitária, né, não foi nesta região onde eu fui, né, foi em Roraima, mas eles sofreram um impacto gravíssimo, né, de atividades ilegais que estavam acontecendo naquela região, né, de mineração, né, de garimpo ilegal, que degradou o meio ambiente, e eles dependem do meio ambiente para os recursos, né, de vida deles, para alimentação. Então havia uma grande quantidade de pessoas morrendo de desnutrição, e isso veio à tona, né, em 2023. Então, uma das intenções dessa pesquisa, além de geração de conhecimento científico, né, que possa beneficiar a saúde, é dar visibilidade também, falar a respeito dos povos Yanomami. Por isso também que eu estou participando aí desse podcast, conversando com você, atuando aí na divulgação científica, né? A divulgação científica em geral, claro, é muito importante, mas especificamente no caso dos povos Yanomami, né? Eu acho que a sociedade precisa ouvir mais sobre ele. Inclusive, eu também acho que um objetivo interessante dessa pesquisa, além de ver as comunidades microbianas e as funções metabólicas para pensar nos efeitos para a saúde, é também ampliar os dados nos bancos de dados, né? Porque quando a gente fala microbiota humana, né, a gente está falando que humanos são esses, né? Então, são pessoas, né, de grupos, são sempre os mesmos, dos mesmos lugares, com as mesmas características, né? Então, a gente precisa ampliar a diversidade nos bancos de dados para conseguir melhores informações, né? Porque existem pessoas que nunca são estudadas, né? Doenças que são típicas de uma região, por exemplo, ninguém acessa, porque não estuda aquela região, por falta de recursos ou, né, por outros motivos similares. Então, eu quis também estudar essa comunidade para ampliar o banco de dados de microbiota humana, que tem mais humanos no planeta que não são estudados. Sim. Precisamos estudá-los, né? Sem dúvida e nenhuma. Trazê-los para participar. Você sabe que me chamou muita atenção, me surpreendeu muito positivamente, que eles ficavam muito interessados na pesquisa. Eles queriam saber como que era, né, e a gente depois até, durante o andamento da pesquisa, a gente se comunica com eles e dá um retorno, dá uma devolutiva. Isso que eu te perguntar, se vocês contaram para ele o que vocês observaram de diferente. A gente contou.
a gente contou e continua contando. A gente mantém contato, né, com as lideranças indígenas, que, por incrível que pareça, tem o WhatsApp. Então, e qual que é o nome? Só pra gente falar o nome aqui, porque vai que as pessoas escutam, a gente, não sei se a gente tem tanta audiência, mas a gente tem pessoas do Manaus que escutam tudo. Ah, olha só. O nosso principal contato foi através da Assembleia Curicami. A Assembleia Curicami é uma assembleia de comunidades Yanomami, e na época que nós começamos, o nosso primeiro contato foi com Samuel, que na época ele era o presidente dessa assembleia. O Samuel é o líder da comunidade que chama Curuá. E também, quando a gente fez esse trabalho em 2023, né, fez a coleta de dados em 2023, quem estava à frente da Assembleia Curicami foi o Otávio. E o Otávio, ele é o líder da comunidade Bixuaçu. Então, o Otávio foi o meu principal contato na maior parte do tempo, e ele foi incrível, assim, ele participou muito, colaborou muito, se interessou pela pesquisa, né, e nos foi fundamental para o sucesso, né, do trabalho. Então é muito legal também a gente poder pensar em levar isso, a pesquisa envolvendo voluntários humanos é também uma forma de levar a ciência até as pessoas, né, desses participantes, eles precisam se inteirar do que está sendo feito, quais são os objetivos, para que serve isso. E a gente fez o possível para comunicar essa mensagem. Estamos fazendo. Muito obrigado mesmo, Luciana. É um prazer imenso falar contigo mesmo, de coração mesmo. Eu não estou falando isso porque eu falo para todo o convidado, não. Realmente você fala muito bem e é muito incrível a riqueza de detalhes e de contexto que você dá para a pauta do programa. Muito obrigado mesmo, viu? Eu que estou muito contente com essa oportunidade, eu te agradeço muitíssimo pela oportunidade de participar, de conversar com você. Foi um prazer para mim estar aqui conversando com você. Agradeço a todos que estão nos ouvindo, né? E eu fico à disposição para esclarecer dúvidas depois que surjam. Você pode deixar o meu contato institucional, né? E se as pessoas quiserem entrar em contato... Imagina, quer deixar o Instagram ou o e-mail? O meu e-mail é luciana.paulino@ufabc.edu.br e o meu Instagram é Luciana C. Paulino, tudo junto. O Instagram é um Instagram mais pessoal, eu não tenho... Tem algumas coisas sobre esse projeto no Instagram, mas não é um Instagram de divulgação desse projeto, né? Mas o contato por e-mail, vocês podem me chamar, que eu vou ficar muito feliz em conversar mais sobre esse projeto ou sobre outros assuntos científicos, acadêmicos. E muito obrigado, Luciana. Muito obrigado a você que está escutando o Ciencion. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, Ciencion, no Instagram, no YouTube e no TikTok. A gente sempre está aqui na primeira e na terceira sexta-feira de todo mês. E na segunda, o pessoal do Fóton sempre invade aqui para falar sobre os bastidores da ciência. Até mais! Tchau!